pessoal! Nossa, foi tão assim agora, né? Olá, pessoal! Muita animação, muita animação. Tudo bem, Guguinha? Tudo bem, você, Bibita? Tudo ótimo, melhor agora, com essa galera genial aqui com a gente para debater, conversar, trocar ideias, apreciar, ouvir os nossos convidados maravilhosos. É uma delícia estar aqui, né? E aí já aproveita, faz tudo aquilo que você já sabe que precisa fazer. Curte, compartilha, comenta. Isso aí. Bom, e para começar, nada melhor que começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Alianzo, feito para negócios em evolução. Seres humanos, nós estamos sempre em evolução. Estamos com você, Alianzo. E ao Acervo Conexão Home também, que nos proporciona esse ambiente agradabilíssimo aqui, super confortável, lindo e elegante. Obrigada por vocês estarem com a gente. E também a gente quer agradecer aí as comidinhas da Bela Paulista. Obrigado, Bela Paulista. Valeu! Bom, hoje nós vamos começar o episódio falando sobre culpa de mãe. Será que é tudo culpa da mãe? Será? Sim, não ou depende? Ai, olha, eu não sei. Eu acho que sim. Como mãe, eu vou falar da minha primeira culpa de mãe. Bora. Porque a gente tem culpas e culpas. Mas quando é mãe, a gente é culpada por tudo. A gente já nasce assim com culpas, né? Quando eu estava grávida e fui para as meninas nascerem, eu vim para São Paulo, acabei de gravar, cheguei em São Paulo, o médico falou, fica aí porque qualquer hora pode nascer. Estava com 7 meses, gêmeos, gravidez de risco. E aí um belo dia, estava tudo bem, acordei com a barriga muito dura, Dia das Mães, e eu e seu pai, nós fomos comer naquela tradicional lanchonete que a gente ama, Dia das Mães, quero comer sanduíche, vamos lá. A barriga dura, o Joel, meu médico, tô com a barriga muito dura, tá esquisito. Ele falou, vai pro hospital, eu vou aplicar uma injeção em você que vai te ajudar a segurar mais tempo as crianças, que elas devem estar querendo sair aí. Falei, não, tá bom. E fui para tomar a tal da injeção e comer meu sanduíche depois do Dia das Mães. Aí chego lá, faz o exame lá de toque, né, que eles fazem. E ela falou, você não está sentindo nenhuma dor? Eu falei, não, só estou com esse incômodo, barriga muito dura, pessoa melancia. Ela falou assim, então, você já está com 10 de dilatação e o máximo é 11. Você vai para a mesa de cirurgia agora, tá? Vai ter os nenéns agora. Eu, comecei a chorar. Ela falou, calma, mas que tá doendo? Eu falei, não, é que eu não consegui segurar mais tempo. Então, eu acho que foi a minha primeira culpa, assim, né? Por eu não conseguir segurar as minhas filhas até o tradicional 9 meses. Ela falou, para com isso, você é uma parideira e não sabe. Você está com quase 10 de dilatação e não está com dor. Então, não se sinta culpada. Ela foi fofa, não se sinta culpada. Acontece, gêmeos. Mas, assim, foi incrível o sentimento que eu tive na hora de culpa por não conseguir segurar mais tempo as minhas filhas. Falei, meu Deus, por minha culpa elas vão ter que nascer antes, ficar 19 dias na neonatal, né? E por minha culpa. E assim, e elas estão, né, já com 15 anos, e cada coisa, passo, situação delas, que eu vejo elas chorando, ou que eu vejo elas numa situação que elas não conseguem resolver, eu falo, ai meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para elas estarem passando por isso, para não estar conseguindo resolver melhor essa situação? Ou seja, a culpa de mãe é eterna? Olha, para responder essa pergunta, eu vou fazer para você, Bibita, e para todo mundo que está em casa, uma outra pergunta. Eu vou responder a pergunta com uma pergunta. Cadê o pai? Numa sociedade, no Brasil, onde mais de 11 milhões de mulheres criam seus filhos sem pai, por que o pai não está nessa conversa? Por que a relação de culpa está sempre associada com a mãe? É claro que a gente vai falar sobre culpa aqui hoje, mas por isso que a gente hoje quis trazer não só uma mãe, mas também um pai, né, Bibita? Exatamente. E que pai, hein? Esse pai vai poder falar bem pra gente. Bom, esse casal que tá aqui é um casal, assim, que eu admiro, que eu agradeço a Deus por eles estarem na minha vida, porque são 2 amigos muito queridos, muito parceiros. Ele é linda, maravilhosa, tem um astral genial. Ele é um cara mega batalhador. Vou dar dica. Ele fez comigo uma novela, A Pequena Travessa. Fábio Vilaverde, Regiane Sesnick. Gente, obrigado. Obrigada a vocês muito por esse convite delicioso nesse programa, cheio de energia. Que bom. Ai, eu já queria começar primeiro agradecendo aí tudo que você falou da gente. De fato, assim,
a recíproca é verdadeira e o nosso amor por vocês e pela família de vocês é gigantesco. A gente, de fato, a gente se conhece há muitos anos. É verdade. Pequena Travessa foi uma novela que marcou muito a nossa carreira, né? Foi uma novela fantástica, que marcou muito a história da televisão, principalmente a história do SBT. Então, assim, um prazer enorme, prazer estar aqui com vocês, desejar toda a sorte do mundo no projeto de vocês. Feliz e honrado em estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado. Obrigada. Vida A gente longa. que agradece. Isso Pra aí. nós. Ô, dona Rejane, quando foi que a senhora sentiu a primeira culpa de mãe? Ai, meu Deus. Bom, quando o Rafinha estava na minha barriga, eu tive descolamento de placenta, né? Eu tive que ficar um tempo quietinha e acho que ali foi. Porque todo passo, eu falava assim, que eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu quero ir à praia, eu quero fazer alguma coisa, e eu ia. Eu falava, Deus, eu entrego nas suas mãos que eu não aguento mais. Mas depois eu voltava e falava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Tanto que eu desejei essa criança. E hoje eu não posso dar um passo, que eu sou, imagina, eu sou super ligada, eu não consigo ficar parada. E eu estou colocando uma vida em risco. Acho que esse momento que eu me lembre, né? Quando o Rafinha estava na minha barriga, eu senti culpa, assim. E depois dos 4 meses, quando eu ouvi do médico falar, não se preocupe, agora não tem mais essa Preocupação. Esse risco, né? o risco da perda. E ali, sabe? Ah, você está falando de antes de 4 meses de gravidez? ela Já tinha teve o ela tinha deslocamento? Eu tive. Deslocamento? Deslocamento. Da placenta. Eu tive deslocamento da placenta, então eu tinha que ficar com as pernas para cima, eu não podia fazer nada, mas eu não conseguia ficar. Aquilo estava me dando um desespero, depressão. Imagina, uma pessoa tão quieta, tão calma, tão super tranquila, Mas né? eu dava um Ficar eu quieta, ia de perna na pro ar, cozinha, eu ia na cozinha, eu voltava e falava, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu tô colocando a vida do meu filho em risco. Então você teve uma gravidez, depois dos 4 meses, você conseguiu curtir a gravidez? Então, eu tive uma gravidez muito insegura. Ali começou insegura e foi até o final. Até o final. E Fábio, estava onde? Gravando enlouquecidamente aqui, fazendo a novela Amor e Revolução. Não, Amor e Revolução não. É A Revelação. A Revelação. E a gente fez a Revelação, aí depois emendou no Véu de Noiva. E você não se sentia culpado de não estar com ela, assim? Eu me senti muito culpado por algum culpado no momento? período todo assim da gravidez, né? Porque eu queria dar atenção e ao mesmo tempo não tinha como dar atenção. Eu estava naquela loucura de gravação e a gravação muitas vezes era fora de São Paulo. Então assim, alguns momentos importantes para a mãe que o pai deve estar junto, né? Eu infelizmente não podia estar, porque eu estava gravando em Campinas, e aí assim, tinha que fazer o ultrassom. Cara, pô, eu queria que você estivesse aqui do meu lado, pô. E você queria estar? Eu queria. Era uma coisa sempre que podia. porque nego, porque eu acho que tem muito assim da gente querer que eles estejam, mas também queria saber de você, porque eu acho que você é um baita pai, tá, Fábio? Baita pai. Obrigado. Mas isso assim de querer estar nesses momentos, né? Sim, cara, sempre, sempre. Por isso que eu falo assim, a culpa de não poder ter estado mais tempo, mas a emoção de você ver o coraçãozinho do teu filho bater no ventre da mãe não tem igual, não tem preço, não, sabe assim? Aquela coisa que só quem participa, aquele pai que vai, que está lá, que dá realmente. E eu acho que isso, pode ser que eu seja louco, mas eu acho que isso transcende depois. Quando a criança nasce, ele sente esse amor, ele sente essa presença, sabe? Então eu tenho uma ligação muito grande com os meus 2 filhos, com o João Pedro e com o Rafael. O João Pedro está com quantos anos? O João Pedro está com 23 anos. E o Rafinha está com 15. Então, assim, o Rafinha é um grude com a gente, é um grude comigo, a gente, assim, é um amor gigantesco. E eu acho que isso é construído, sabe, naquele momentinho que eles estão dentro de vocês. A mãe, então, nem se fala, né? Então, essa foi a minha primeira culpa, mas eu carrego no dia a dia, se eu tiver que sair de casa, né? E o Rafa, ele está em casa e ele come tudo que eu faço. É tudo o suco da mamãe. Mamãe, o papai não sabe fazer, não adianta.
Eu me sinto culpada. Olha a culpa do pai aí. O pai que não sabe. Muitas O pai que não vezes sabe. me atraso em algum compromisso porque eu não tenho... Gente, não dá. Eu não consigo deixar ele sem... Ah, filho, Se vira aí. não consigo. Aí ele fala, mamãe, eu quero hoje dormir com você. Eu falo, não. Eu falo, não consigo. Cara, O ele é tempo- um homem já de 15 anos, um adolescente de 15 anos, né? É, gente. Que ele me expulsa da cama, né? É quem Pô, o sai da tamanho cama é o dele pai, né? quem sai é o pai, porque ele dá Mas é uns porque ele é chutes, muito grudado com a gente. E eu Ele é viajava muito bastante grudado também. com a Então, gente. assim, teve um período que, de fato, né? Ele cresce, aí você está viajando, você está fora, você está trabalhando. Então, a mãe faz isso, puxa Claro. para o ventre novamente, né? Então, Puxo a mesmo. criança acaba acostumando. Agora, deixa eu até aproveitar então que estamos aqui com duas mães e um pai, né? Pra até compartilhar com todo mundo que tá assistindo aí. Então quer dizer que a culpa é um sentimento que dentro da maternidade, da paternidade, ela se apresenta e não vai embora, é isso? Então, Eu a gente acho sente que- na jornada toda? Ah, eu acho que sim, Guga. Eu Pelo acho que menos ela até se os faz 15 anos presente, já tá super presente. É. Eu não sei, parece que eles vão crescendo e vão adquirindo a vida deles. E a gente vê o sofrimento, que é natural, tá crescendo, tem que se encontrar, tem que aprender. Mas a gente quer tentar privar, proteger esse né? sofrimento e fala, pô, o que eu fiz de errado que ele poderia estar sofrendo menos? E a gente acaba se perguntando isso o tempo todo, né, Bianca? Eu fico me perguntando isso o tempo todo, Rafa. Qualquer coisa que ele faça, que saia fora ali do que a gente ensinou, do que a gente instruiu, eu falo, meu Deus do céu, aquilo que você falou. O que eu fiz de errado, o que ele viu aqui da gente, que levou ele a ter... É o tempo todo. E eu acho Como é que que a tem gente uma... faz para não sofrer Eu acho que tem tanto? também um ponto de Vamos falar vista- disso com certeza. Tem um ponto de vista aí também que é legal até ter um pai e uma mãe, porque tem os dois pesos ali, né? Por exemplo, o Rafinha passou por uma experiência muito interessante, porque ele foi fazer uma peneira de futebol aqui num clube no Ituano, e ele estava super empolgado, estava todo entusiasmado e tudo mais, e a gente preparou ele, porque esse universo do futebol, as crianças enxergam aquele 0,001% É um que são os universo atletas que se sobressaem. Uhum. Então, assim, a quantidade de gente que tenta viver do futebol é muito maior do que aqueles que, de fato, estouram e ganham sucesso que o Neymar, que o Messi, Cristiano Ronaldo, né? Mas as crianças não têm muito essa noção, então sonham em ser um atleta, ser jogador de futebol. E eu falei para o Rafa, Rafa, você tem que estar preparado na sua vida, para tudo, né? Porque esse universo você pode ter sucesso ou pode não ter, né? Então, tudo na vida é assim, você tem que estar preparado. E ele foi para a peneira. E a gente falou, lá na peneira você vai encontrar todo esse universo. Tem criança que está ali que fazer parte daquele universo depende É tudo de na levar vida deles. a comida para a mesa da família. Então, ele vai fazer qualquer coisa para estar ali e alcançar o objetivo dele. Tem outras pessoas que estão ali querendo, é um sonho, mas não é essa urgência. Então, não tem tanto assim. Então, você tem que estar preparado para tudo, né? Aí ele, obviamente, ficou lá. Não olhou para trás. Não olhou para trás, ele entrou, nem se despediu. Quando ele entrou e aquela porta fechou, Eu entrei no carro. ela entrou no carro e começou a chorar. chorar. Ai, meu Deus do céu. E eu falei, calma, cara, é o sonho dele, deixa. Eu não conseguia parar dá de caminho. chorar. Ela veio até São Paulo chorando. Jura? De Com medo Itu a de- São Paulo chorando. O que eu estou fazendo, né? Eu estou colocando o meu filho num lugar onde eu não mundo. conheço, um mundo que Tá eu não colocando conheço. no E No aí, mundo. Gente, E a gente cria filho pro mundo, né? Mundo. Não adianta. Isso é grave? É grave, amiga? Vou te falar que Ele é grave. ligou pra precisa gente trabalhar. meia-noite e falou assim, mamãe, eu estou com crise de ansiedade. Eu catei o carro, em 30 minutos eu estava em Itu. Parecia um helicóptero. Ela falou, não, vamos embora, a gente não pode Crise deixar. de ansiedade é uma coisa muito séria, Guga. Porque Então, é sério, mas eu queria só voltar na questão da culpa um pouco, para poder dar para quem tá em casa um alívio. E claro que para vocês também. Né? Porque é um sentimento muito avassalador, né? Culpa é algo que tá muito associado a uma ruminação, a um processo de autoquestionamento. E quanto mais
crítico a gente mais a intensidade da culpa ela aumenta, né? Porque esse processo de ficar se reanalisando, né? Então, eu como sendo o fator que gera o prejuízo na vida do outro é muito doído. E aí é mais doído numa relação familiar porque você tem um vínculo afetivo muito forte. Então, o sentimento fica mais intenso. Mas é muito importante a gente entender que a culpa, ela é um sentimento aprendido. Não é um sentimento em que a gente nasce dentre os sentimentos de base e a gente já manifesta, né? Então, se você observar um bebê que está brincando, uma criança com pouca idade, e ela bate em alguma coisa e quebra, o que ela sente ali não é culpa. Não é culpa, né? Aos poucos, a gente vai recebendo da sociedade uma ideia de que eu sou o fator que determina a ocorrência das coisas. E isso gera um sentimento de culpa. Então, é como se eu tivesse aprendido na minha vida que as coisas darem certo ou darem errado, eu sou a causa. Então, culpa é um sentimento egocêntrico. É quando eu me coloco no centro das coisas. E aí a gente precisa começar a descentralizar isso. Por que a gente começou falando sobre, né, a culpa da mãe e eu rapidamente questionei cadê o pai, né? Porque na nossa sociedade a mãe é vista como o centro de muita coisa dentro da criação da criança, né? E isso faz com que ela vá introjetando essa ideia de que se meu filho sofre, a culpa é minha, sou eu que faço. Se meu filho se desenvolve, então sou eu que tenho que fazer. É uma carga muito grande, né? E aí eu quero dizer para as mães, inclusive para os pais, que filho é um sujeito que está recebendo interferência de muitas outras coisas. Não é só da mãe, não é só do pai, né? E para isso, para a gente poder descentralizar um pouquinho, senão, gente, ser mãe é muito difícil, muito dolorido. Muito. Né? Mas como que a gente faz isso? Descentralizar isso? Como que a gente, mãe, vai fazer isso no dia a dia, assim, descentralizar? De não se culpar tanto. Né? Tem uma alternativa que é a principal coisa que a gente quer evitar num filho é o sofrimento, né? Certo. Acho que fica evidente aqui. A gente precisa entender o significado que o sofrimento tem. Sofrer é parte da experiência da vida. E claro que a gente pode mediar, né, enquanto pais e familiares, esse sofrimento para que ele chegue no tamanho certo para a criança, para o adolescente. Mas ele é importante, ele vai ser importante, ele é necessário. A gente vai passar por vários deles e a gente precisa ter a vivência. Então, quando uma mãe e um pai vê um filho sofrendo, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a ideia de que aquele sofrimento não tem que existir. Não, ele tem que existir. Ele vai existir. Ele é importante. E aí, só essa mudança já dá uma ajudada. Tanto o Fábio falou assim, né? Filho é pro mundo. Sim. Pois é, o que tem no mundo? Você acha que os pais têm essa capacidade maior, né? Assim, de deixar pro mundo, né? Então, assim, porque a gente que gera então, nosso. Em termos gerais, né? Vamos pensar que a vivência da gestação, falando de pessoas que gestam, né? A vivência da gestação é única. Então, quem não vive a gestação não tem essa experiência, né? Então, as pessoas que gestam tendem a criar um vínculo diferente. Mas isso não é regra. Porque tem muita pessoa que vai ter a gestação, mas não cria o vínculo, não quer, verdade. não gosta, abandona, né, negligencia. Então, não é uma regra. Mas se a gente pensar socialmente falando, as mulheres são socialmente mais treinadas a ter um vínculo afetivo do que os homens. Mas isso também não é uma regra, né? Então, é sempre olhar no geral e no individual. O Guga, deixa eu aproveitar e eu te fazer uma pergunta aqui também por ser leigo, né? E querer saber. Não tem um pouco a ver o fato da gente, como latino, porque eu vejo assim a relação, por exemplo, de alguns amigos americanos e como o americano cria os seus filhos, né? A relação que eles têm. E muitas vezes com 15 anos o filho já está metendo o pé na rua, já está indo trabalhar, já está se virando, já está querendo morar sozinho. Os pais incentivam os filhos a terem esse caminho. E aqui no Brasil, ou seja, os latinos são o contrário, são conselhos. Se você puder deixar teu filho até os 40 anos na tua casa, se você puder, você vai querer fazer isso, proteger, tá ali no colinho da mãe, na segurança do lar. Tem alguma coisa assim também de criação? Tem total, porque a cultura, né, assim, as regras de modos de ser e de operar e de fazer, elas vão interferir no significado que a gente dá para as coisas. E, de fato, o Brasil recebe uma influência, né, pelo processo de colonização, eurocêntrico. Então, essa construção faz com que a gente tenha tido um aprendizado sobre relações muito mais dependentes do que independentes. Então, quando você compara outras culturas, como você falou, você vai ver que os americanos têm uma vinculação muito diferente
diferente dependendo da faixa etária, né? Europeu também, né? Então é uma característica. E aqui a gente vê, claro que também tem outras questões, né? Cultura envolve classe social, então dependendo da classe social muda, né? As necessidades, muitas vezes os filhos ficam por uma necessidade econômica, né? E tudo mais. Mas existe esse estímulo, né? Estímulo dos almoços de domingo, do continuar convivendo com a família, do pedir aprovação da família. Então é um sistema que reforça essa dinâmica. Quando eu perdi meu pai, eu falei, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu tinha um vínculo afetivo assim com meu pai. E agora? 4 anos. Foi agora. Muito forte, assim, que até hoje eu ainda tô nesse processo Digerindo, eu não voltei mais para minha casa no Mato Grosso, faz 4 anos. Eu enterrei o meu pai no dia seguinte eu tive que vir embora, porque nós estávamos com a peça lá em cartaz, no Rio de Janeiro, e eu não consegui mais voltar. É uma coisa assim, eu tenho a sensação que ele está em casa. É muito engraçado isso. Encarar, né? É muito como, então assim, é aquela dependência mesmo daquele pai que foi super protetor. Foi muito protetor, meu pai. E eu sofro até hoje. E aí você acha, Rê, falando um pouco aí, também entrando na adolescência de vocês, né? Antes da gente falar mais um pouco da adolescência do filho, você acha que é esse processo que te leva hoje a lidar com o Rafa de uma forma um pouco mais presente, assim, afetivamente? É essa tua experiência? Ou não? Ou é algo da sua vida que fez você querer compensar aqui? Não, eu sempre tive os meus pais muito presentes na minha vida. Eu saí muito cedo de casa, eu sou do Mato Grosso, eu saí com 17 anos, eu queria desbravar. Então, de qualquer jeito, não, mãe, pai, eu quero ir embora para São Paulo. Não, você não vai, imagina. Eles também eram assim comigo, muito protetores. Aí eu falava, não, eu vou de qualquer jeito, pai, eu vou por bem ou eu vou por mal, porque eu não quero mais morar aqui. Eu quero bater asa. Aí, com muito custo, eu consegui vir para São Paulo, mas sempre com o apoio deles, muito forte. Até eu conseguir andar com as minhas próprias pernas, eles estavam ali, junto. Aliás, eles estiveram comigo a vida inteira. Né? Mesmo eu casada com o Fábio, filha, né? Você está precisando de alguma coisa? O Rafa, depois que nasceu, eu fui gravar novela e vem a minha mãe, vem o meu pai e passa um tempo. Então, eu sempre tive essa estrutura familiar muito forte comigo. E como eu sou a caçula, as minhas 2 irmãs brincavam de boneca, fizeram o papel de mães comigo também. Sim. Né? Então, Sim. assim, sempre muito protetoras. Então, isso, sem a menor dúvida, isso transcende ao Rafa. Eu sou muito protetora. Agora eu estou indo viajar. Eu estou indo viajar com uma sensação de culpa gigantesca. Nossa. Eu falo, cara, eu estou indo, vou para fora, vou passar um tempo com as minhas amigas, mas e o Rafael, que só come a minha comida? E aí eu vou estar lá me divertindo e o meu filho vai estar aqui estudando. Aí ela jogou a culpa pra mim, né? Falou, você agora vai ter... Eu falei, não, peraí, ligar pra sogra. Eu fico assim, eu falo, Fábio, pelo amor de Deus, olha, ele come isso, isso, eu tô com essa culpa, eu já te falei, eu tô com uma sensação tão... O meu coração tá doendo tanto. Ele não tá nem aí, né? O Rafael não tá nem aí. Ele tá amando, né? Ele não tá nem aí. E vai comer, né? E vai comer, e ela vai voltar, e ele vai cair. Mas aí é a coisa da culpa que você falou, do egoísmo, do egocentrismo, né? Porque, é minha comida, sou eu que tô fornecendo, ele depende de mim, a gente tem isso, né? Como assim eu vou viajar, ele vai Gente, eu não vou cuidar dele. Não vou cuidar não, dele. E é importante que eu falei, né, eu usei a palavra do egocentrismo, mas a gente precisa entender que todos somos. Isso é uma característica humana, não é algo privilégio ruim. De mãe. Não, de todos nós olhamos o mundo a partir do nosso eu. Mas essa relação é uma relação mais complicada nesse sentido, porque você tem que abrir mão desse papel, né? Eu sou o centro da vida dele e eu vou começar a deixar de ser. E eu tentei, a gente tentou isso, porque ela tem de fato essa ligação desde sempre. Quando o Rafinha tinha 6 meses, ela não desgrudava do menino pra nada. Ela não deixava ele pra ir na esquina ali, porque o Rafa... Eu falei, olha, vamos cortar esse cordão umbilical. Foi paciente. Vai que ele engasga. Eu fui 6 meses. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai viajar, eu vou chamar tua mãe vai ficar aqui. A gente ficou 20 dias nos Estados Unidos.
na época do Nextel ainda, na época do Nextel. Rádio. A gente deixou o radinho. Cara, ela era o tempo inteiro. Cri, 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 cri. Eu falei, cara, para com essa. Agora! E, pô, eu quero passear, eu quero tirar você. Cri, cri, cadê meu filho? Cri, cri. Eu falei, olha, para, porque ele já tomou banho. A minha mãe começou a não me atender. Aí eu falei pra minha sogra. Eu falei pra minha sogra, eu falei, Léa, segura a onda aí. Segura a onda, porque assim, eu preciso cortar esse cordão umbilical. Se ela ficar ligando de 5 em 5 minutos pra ir, não vai ter. Então, assim, não liga, não atende, faz uma vez ou outra, uma vez no dia você fala que tá tudo bem, porque tá tudo bem, pô, uma criança de 6 meses, só precisa dentro comer, de casa, com né? tudo, só precisa comer, atenção, dar banho, trocar fralda, e já é. Com todo cuidado ali, com todo carinho, Sim. entendeu? E aí foi, dito e feito. Quando ela voltou, ela já voltou mais aliviada e tal, mas cordão umbilical mesmo continua. Ô, Fábio, você trabalhou desde cedo, né? Eu comecei com 10 anos de idade trabalhando, né? Você então, acha que o fato de você começar cedo, assim, como que era a relação com a sua família, né? Em relação a isso? Dentro da sua infância e adolescência. Aí. A sua infância e adolescência. E você acha que tudo que você aprendeu, que vivenciou com seus pais, com a sua infância e adolescência, você consegue transferir melhor para o Rafa? Olha, eu consigo, de fato, assim, eu tenho uma visão mais ampla, até da profissão, por exemplo, né? Porque quando eu comecei com 10 anos, a gente começa na profissão com 10 anos, ninguém começa querendo ser profissional. A gente começa Foi vontade querendo brincar. sua ou foi vontade de mãe? Foi vontade minha, porque desde criança eu brincava querendo entrar na televisão. Tá. E na minha época, Datado. Os móveis, as televisões, eram aqueles móveis, ficavam dentro dos móveis. Então, quando iam procurar o Fábio, cadê o Fábio? Estava dentro do móvel atrás da televisão. Entendeu? Então já tinham uma. Aí eles tiveram, de fato, uma percepção de que aquela criança ali tinha alguma ligação com aquele universo. Não vim de família de artistas, então, assim, o que estava mais próximo de mim era a música, que eu tenho a família toda na música. Eu tinha um primo violonista clássico, meu pai tocava violão lindamente, mas eu não enveredei por isso daí. E eles tiveram a sensibilidade, e na primeira oportunidade que a Globo abriu para fazer teste para substituir o Pedrinho, eles me inscreveram e me soltaram no mundo ali. E aí foi essa coisa doida de mãe, porque Pedrinho a mãe... do Sítio do Capão? O Pedrinho do Sítio do Capão Amarelo. Você fez o Pedrinho? Não fiz o Pedrinho, mas foi meu primeiro contato com a coisa, que eu fiz testes para substituí-lo, que era o Júlio César. E aí fui passando, aquela coisa que vai passando nas peneiras e tal, e a mãe sempre acompanhando. E a mãe sempre presente, e a mãe se doendo a cada etapa, né, que a gente passava, felicidade ou não, a mãe está sempre junto ali. Então, a importância da mãe, da presença da mãe ali. E eu me dei de cara com a primeira frustração, porque eu não fui o Pedrinho. E aí? Né? Você fala, caramba, como assim? Aí os meus pais, na época, era vivo, o diretor-geral do núcleo era o Geraldo Cazé, pai da Regina. E aí eles tiveram uma reunião com os meus pais e falaram, olha, seu filho não foi o Pedrinho, mas ele foi muito bem avaliado aqui, a gente vai dar uma oportunidade no próprio sítio, a gente vai continuar enxergando seu filho. E aí eu fiz um episódio bacana no sítio. Em seguida, o Daniel Filho me viu e me indicou para a novela Brilhante, em 81, e aí a carreira vai. Então, assim, essa visão que eu tenho de ter começado com uma brincadeira de criança na televisão e ter permanecido nela até hoje, me proporcionou, por exemplo, hoje, um olhar de pai, de profissional. Quando o Rafinha, por exemplo, foi chamado para fazer o Sob Pressão na Globo, ele também foi super bem e tal, só que eu falei para ele, filho, é a tua vontade. Se você quiser seguir, tá aqui, o caminho é esse, você teve a primeira oportunidade. Se você achar que não é, não é. Entendeu? A mãe, aquela coisa, cara, mas ele foi super bem, vamos investir, vamos incentivar e tal. Falei, amor, se não é dele, ele tinha mais oportunidade que eu, gente. Não, ele era muito chamado de fato, só que ele não queria. E ele falava, pai, pô, eu sou chamado, aí vou lá, faço o teste, pô, fico lá, saio da escola, vou lá, paro de brincar com os meus amigos, aí o teste de não sei o que da propaganda, não sou eu. Aí ele mesmo já se boicotou e falou, cara, eu não quero viver essa expectativa e frustração na minha vida. Aí a gente deu o caminho, falou, ok, segue o caminho, entendeu?
Tem E é outras tão coisas. talentoso. Mãe. Olha a mãe, olha a mãe. Concordo, Rê. Suas filhas jogam maravilhosamente Maravilhosas, são golfe. geniais. Golfe. Que eu Não, sei. e eu tenho vídeo deles, porque os meninos estudaram É, juntos os um período nossos lá no filhos. Rio, na Maple Bear, uma fase muito gostosa. E eu tenho vídeo dos três Jogando futebol? tocando, fazendo um sarau, ele tocando, elas cantando. E elas são no esporte também uma coisa, né? São exemplares, Um né? filme. Muito bacana. Que orgulho, né? Que episódio de orgulho, vocês estão vendo. Muito. Agora, vamos mudar de orgulho para desafio. Quais são os desafios que um filho adolescente traz? Ixi, muitos. Nossa. Muitos. Eu, assim, do João Pedro, do meu mais velho, eu não presenciei muitos desses desafios, porque eu me separei, ele era muito pequeno, né? E eu, assim, com o Rafael, no dia a dia... Mas ali, você teve muitos desafios com o João, que foi mais difícil ainda, mas imagina. mas ali eu tinha, assim, amor, como ele vivia com a mãe, ao lado dos desafios aqui, eu quebrava, eu e Regiane, mas à distância. Entendeu? Não era aquela coisa que hoje diária. a gente tem o dia a dia com Rafinha, que são coisas muito presentes na nossa vida. O João, os desafios que a gente teve com ele, a gente passou muito mais tranquilo do que agora, por exemplo. O Rafinha, você tem que dar uma atenção, né? Você, a idade dos amiguinhos, Ele já aquela tá coisa... pensando em namorar? Não, ainda não. Ele só criança, pensa em né? futebol. Ah, Ele ele só pensa em teve futebol. gente Mas ele que aprontou passou uma na com- escola, por exemplo. Ele aprontou uma na escola. Que ele e os amigos, um amiguinho levou lá Tipo, na nossa época era o barbantinho cheiroso. Aquela coisa que acende. Spray de pum. Acende e faz um cheiro de pum na sala. Tá. Aí hoje em dia tem um tal de um spray do pum. Aí um amigo dele levou para a classe e ele falou: vende para mim que eu vou soltar no meu condomínio. Aí o cara vendeu para ele comprou, ele ainda comprou o negócio. Com o dinheiro que eu dei pra ele comer pra na ele escola. comer, ele não lanchou, comprou o tal do spray do pum, né? E aí o amigo pegou na bolsa dele na hora do recreio e Soltou espirrou na sala inteira. Lógico que isso deu Foi todo mundo para não direção. pôde ter tal. aula naquele momento. Aí entra o negócio do pai e da mãe presentes. Eu peguei ele, levei na escola, fui junto com ele na direção da escola, falei, esse não é o tipo de comportamento que meu filho aprende em casa. Então eu quero entender a história, como foi, tal. Conta para a professora aqui, para a diretora, na minha frente, a tua versão. Aí ele contou. Aí ela falou: Fábio, primeiro de tudo eu quero te agradecer por ter vindo aqui fazer isso, porque normalmente os pais não fazem. Os pais delegam a criação para a escola e acham que a escola tem que educar os filhos e mandar os filhos bonitinho, arrumadinho, penteadinho de volta para casa. E não é assim. E aí ela falou: olha, a história que teu filho está me contando é a história que os outros dois contaram também. Então bate, assim, de todos, quem menos culpa tem é o seu filho, porque ele só comprou, deixou na mochila dele, foi pro recreio e os meninos aprontaram. Falei, mas mesmo assim, Tá errado. porque a lição para ele é, se você está junto com quem está fazendo besteira, você vira cúmplice e você vai pagar também. Então na vida, aprenda que se você fizer coisa errada ou estiver junto com um grupo, que alguém desse grupo faça coisa errada, você vai pagar também. Então aprenda essa lição. E assim, são coisas que o adolescente vai medindo limites, né? E a gente tem que estar junto ali para cercar. Amor, perto do que eu e você, perto do que nós fomos na nossa adolescência, o Eu não- nosso filho é um anjo. Eu não Gente, fiz o nada. Rafael não dá trabalho. Graças a Deus, porque olha, eu tinha um medo de pagar isso depois. Mas Pensou porque nas eu fui coisas que você fez, né? Eu fui uma adolescente muito levada. Eu matava a aula na escola. Imagina, meu filho. Isso lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, imagina, pulava a janela para ir para uma festinha na casa de uma amiga. Gente, eu fui terrível, Assim, desse jeitinho, né? A minha mãe só falava não pode. Espera dormir. E- Olha isso, o meu filho, gente, hoje não faz a gente nada. mas não conseguiria fazer isso nos tempos de Não, hoje, né? dá, é outra- Sei lá, no é, Mato Grosso. É uma Não, cidadezinha né? pequena, onde todo mundo se conhecia. Era até saudável, Não, né? e de É. fato,
tempo hoje não permite muita coisa. Não permite muita coisa. Será que é por causa disso que a gente acaba sendo mais protetor ainda? Eu acho que pode ser, não tem a ver, porque assim, hoje o tempo é outro, né? O tempo é totalmente outro. Sim. O receio que eu tenho, eu não deixo meu filho atravessar a rua para ir no mercado. Olha aí. Eu não deixo. A outra acordava de noite, madrugada. Pra E a gente saía, a gente ficava no Baixo Leblon até 6 horas da manhã. Com os Até amigos. mesmo quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu tinha 17 anos, imagina, Você andava, gente, você andava à pra tudo noite quanto é e tal. lado. Eu pegava ônibus, eu voltava às 10 horas da noite pra Não, casa. e aí se a gente deixa um filho hoje fazer uma coisa assim, a culpa já vem antes de acontecer alguma coisa. Exato. Porque você já E pensa no se- perigo e tal, fala, meu Deus, se acontecer alguma coisa, não vai. Eu vou ser culpada por ter deixado, né? Você vai achar Você um já se absurdo culpa. agora. Vai, vamos ver. Um absurdo. Conta. Meu filho nunca viajou nem com a escola. Ele tá no MASP hoje. Só lá que eu deixei. Nunca as mães dos amiguinhos. Esse final de semana a gente tá indo para uma casa lá na praia, não sei o quê. Eu nem vou chamar o Rafa, porque eu sei que você não vai deixar. Porque quando eu tô com o Rafa, você liga o tempo todo para saber como é que tá. Como assim 11 horas da noite e eles estão andando aí no condomínio? Cadê? Eu tenho que trabalhar muito isso. em mim. Isso pode, não pode, eu dependo. Eu tenho medo. Ele vai viajar com a escola para um Não, ia lá pra para Itatiaia. não Ia sei pra aonde. Eu Itatiaia. falei, meu Deus do céu, mas e aí se ele se Hoje mesmo eu falei, filho, olha só, você tem que ficar com a turma da escola, pelo amor de Deus. Então não hoje fica está sendo uma distraído. evolução. Hoje tá uma evolução. Tá uma evolução. Tá Eu uma preciso evolução. muito trabalhar isso em mim. Eu tenho muito medo. Qual o primeiro passo para ela Ajuda, começar a pelo amor de trabalhar? Olha, eu acho que a indicação Porque o sempre reconhecimento ela já tá tendo, tomar né? consciência é importante. Eu acho que isso já tá aí, né? Mas processo terapêutico ajuda. Eu sei. Agora, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer aqui é, primeiro, que não existe uma regra que se aplica a todo mundo, né? Então, o que eu falar aqui tem que ser alinhado com cada realidade. Mas o cuidado é a proteção não ser o que vai impedir o desenvolvimento. Então, o proteger é um espaço onde o desenvolvimento acontece de forma saudável. Mas o desenvolvimento precisa acontecer. Até porque, em algum momento, sintam-se doloridas ou não, mães, pai, os filhos vão viver sem vocês. Eles vão. Porque a dinâmica humana, ela é em direção à independência, né? E muitas vezes, para que eu me torne o que eu vou me tornar, eu preciso estar mais distante, eu preciso estar mais longe. Por isso que eu falo que o sofrimento, ele é só um olhar, assim, né? Mas vai sofrer então, mas isso vai ser bom, porque vai aprender, porque vai ter recursos, porque vai ter repertório. Vai saber se defender. Então, às vezes, é bom pensar numa estratégia progressiva. Então, assim, não vou deixar fazer tudo de uma vez, mas deixa eu começar a deixar algumas coisas. Pra ir testando, inclusive, a mim, né? Eu que fico, como é que eu lido, como é que eu elaboro, como é que eu sinto. Então, é bom ir testando aos poucos, sei. de forma progressiva. Difícil, hein? Estou buscando ajuda. Mas é isso, é muito desafiador, né? Assim, uma das intenções, né, do podcast é justamente poder compartilhar essas dificuldades. O desafio é muito grande, né? Eu sempre falo, e eu não tenho receio de dizer, tanto no consultório quanto para os meus alunos, que se você pretende ter filho, pensa 2 vezes. Porque o processo é desafiador, é doído, é sofrido o tempo inteiro. Claro que a gente pode estar falando de paternidade, maternidade ausente, mas quem de fato quer viver isso, vai viver um sofrimento mesmo, é dolorido. Então tem que ser feito com muito cuidado, assim. E cada um é cada um, então tem que analisar cada história como uma. Literalmente, né? Depois que eu pari, minha barriga nunca mais enchi. Porque assim... Quantas vezes, né, o Rafa, ele olha, eu tô comendo alguma coisa, é a única coisa que sobrou ali pra mim. Ele fala assim, mamãe... Toma. Não termina nem de falar. Não, é assim, ó. Toma. É tudo. A gente vai pro cinema, morro de frio, sou super friorenta. Eu falo, e ele super calorento. Filho, leva uma blusa. Mamãe, não quero, não gosto. Filho, mamãe, tô morrendo de frio. Ela tira a Eu blusa. acabo com a minha programação, porque eu sou um horror com frio. Toma. Mas Exatamente. como foi pra você, por exemplo, o processo de adaptação na escola? Porque a escola é um ambiente que você entrega e vai embora. Sofredor. Foi sofrido. Sofredor. Foi sofrido. Fechava a porta e ia embora chorando. Aquela adaptação que você faz, que a mãe faz, né?
que bota o filho e fica na salinha olhando. Se bobear, ela ia ficar na outra sala eternamente. Não, vamos contar. Não, fica. Amor, o Rafael foi fazer o primeiro Ai, que acampamento. pena que o Rafa não veio hoje pra se colocar. Acampamento. Ele ia ficar me chamando de louca aqui. O Ele foi no acampamento. acampamento. Ele Detalhe, eu foi, falei, Fábio, ele vamos foi. seguir o ônibus até lá pra gente saber onde é. Eu peguei. Os únicos pais que foram Eu atrás peguei do o meu homem. telefone e comecei a filmar falando, a mãe assim, seguindo, né? E eu abaixando a cabeça. A gente foi Você até já lá. parou pra pensar que seu filho pode ficar com vergonha dessas Ele coisas? ficou. Ele ficou. Porra, isso não é Ele legal. ficou. Você não quer ser uma mãe legal? Amiga, eu sei, mas eu Você não é uma vou mãe mais- legal. Eu sei, mas... Entendeu? Pra um dia ele chegar e falar, pô, mas sua mãe aí, a sua mãe aí, Rafa. Aí os amigos vão falar assim, a sua mãe aí, Rafa, tchau, 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 tchau. Não, eu vou falar sua dele. mãe aí, Rafa. Eu Ô, falei, tia, não, filho, É. é que você esqueceu essa blusa aqui no carro, filho. Então, A cara Já tem uma dele. artimanha, entendeu? Não, mas tem uma a cara artimanha dele pra se manter foi, presente. a cara dele foi a mais engraçada, porque a gente foi seguindo até, quando chegou no acampamento, as crianças pararam no ônibus, começaram a descer e tal. Ih, Rafa, sua mãe. E ela ficou, não sei o que. Aí a primeira amiguinha que veio assim, a sua mãe. Aí ele fez assim, Não, Ai, ele fez assim, ó. coitado. tipo, Não acredito. tipo, sai daqui, tipo, né? Fez uma careta assim e foi embora. E ela assim, né? Mas a E gente ela- tinha que levar alguma coisa, a gente esqueceu alguma Tinha coisa. que levar nada, você tinha que ver, você tinha que ir lá ver. Isso é. Não, a gente tá rindo. Mas tá eu falando sabia, aqui. coração de mãe sente. No dia seguinte, meu No filho dia teve seguinte, febre. Não, no mesmo dia. No Mas mesmo é dia. claro que ele teve febre com essa pressão toda em cima do Moral da menino. história, eu voltei correndo pra Itu. Você fez tanto que você fez o menino ficar com febre É pra isso. ir lá buscar o menino. Ele ficou Renan, numa Rejane. ansiedade, ele ficou numa ansiedade muito É porque ele tava ansioso, porque era a primeira vez dele viajando com... viajando sozinho. Aí a gente com foi um até grupo. Itu, levamos ele no médico em Itu, voltamos pra casa. Aí no dia seguinte eu falei, amor, vamos levar ele de volta se ele quiser. Ele quis. Tinha que levar. Eu Aí falei a pra gente tem que levou ele de levar, volta. Você tem que superar isso daí. Entendeu? Porque senão qualquer dificuldade que cria um impasse, ele traumatiza e não quer superar. isso. Falei, não, vamos, tudo bem. Ele teve um desmaio porque ele ficou muito tempo sem se alimentar, criou uma ansiedade muito grande, e a criança chega no acampamento, começa a correr, começa a pular, sol, um calor danado, desidratou. O quê? Meu filho desmaiou? Tchau, tô indo correndo. Ô, Rê, em nenhum momento, assim, passou na tua cabeça que isso estava sendo causado por culpa sua? Ah, é a culpa aí. Sim. Né? Assim, puxa vida, o meu filho tá passando por isso por minha culpa, porque eu seguro, porque eu não deixo ele ir. Sim. Criou uma insegurança Sim. nele. Tu queria, Criou uma exatamente. insegurança. Por isso que eu tô trabalhando isso, gente. Por todas as minhas culpas, quero abrir os caminhos, ficar mais tranquila, porque isso a mãe adoece. Isso é sim. muito ruim. A mãe Aí agora adoece. ela vai cuidar da culpa dela lá em Curaçao, em Miami e tal. Vai cuidar da culpa dela, vai viajar. E vai fazer um exercício muito bom de deixá-lo aqui. Olha que coisa exatamente. boa, né? Acho que é um isso. grande passo. Agora, Se você quiser, assim, eu posso ir com você pra Eu te dar a quero, mão, vamos. tá? Você me Ela leva vai pra ficar com Curaçao. você. Te ajudar a aliviar essa Eu, vou culpa um eu pouco. faço uma terapia, eu tenho contato direto com o Google, mando os zaps pra ele, a gente... Vamos, amiga. não, e de a gente fato, assim, né? Se a precisa. gente fosse falar de termos gerais, assim, não pode, né? O ideal é que a gente vá soltando mesmo. Mas é isso, é desafiador. E aí, pra amenizar, eu queria propor que a gente trocasse a palavra culpa, né? Tem, inclusive, uma máxima que a gente faz social nesse treino de desculpabilizar, que é quando alguém te pedir desculpa, você isenta esse indivíduo de culpa e você responde a ela sem culpa. Não é culpa. Mesmo sendo um erro, mesmo sendo algo. Então, por que isso, né? Porque a culpa, ela normalmente se dá por uma relação entre responsabilidade e controle. Então, vamos supor que eu tô aqui falando com vocês, e aí eu tô aqui empolgado, falando, pum, bati o cotovelo na xícara, a xícara quebrou. É culpa minha? Eu estava agindo de forma intencional, Intencional. consciente? Não. Não. Mas eu sou responsável por isso. E você pede desculpa. Sim. Eu sou responsável, é minha responsabilidade, então eu vou arcar com essa consequência. Eu vou lá, vou pegar, vou limpar, mas eu não estava no controle dessa ação. Então a gente pode trocar a palavra culpa por responsabilidade.
Então, mães, não é a culpa, mas sim, eu sou responsável. Talvez o meu filho teve uma febre num momento porque ele não estava treinado, porque eu acabei segurando. Então, deixa eu assumir essa responsabilidade. E aí ameniza esse sentimento, porque a culpa, ela é muito ruim. E ela gera uma afetação tão negativa que, na verdade, na hora de você tentar reparar, você tá tão incomodado com aquilo que você não tem estímulo para fazer diferente. E aí fica um ciclo sem fim, entendeu? Então é uma sugestão, até pra você aí. Troca a culpa por responsabilidade, assume as consequências, vai atrás, tenta mudar, é um processo. E né? como é que você falou? A pessoa pede desculpa, você fala sem culpa? Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Viu? É um exercício também pra gente fazer, tanto as mães quanto as mães ensinando para os filhos não se sentirem culpados por muitas coisas, porque eu não sei se é a gente que passa isso da culpa, é sua culpa, olha o que você fez. E aí a criança faz alguma ação e a culpa é minha, mas a culpa foi minha? Eu fiz isso, mas eu não sou culpada. Eu ouço isso. Mas é uma sociedade, a gente vive uma sociedade, né? Vocês, inclusive, que trabalham, né, nas redes e tal, e a questão de seguidores e tal, é tudo muito crítico, né? Então a gente tá numa fase onde não só a polarização é muito real, mas como essa cultura de cancelar o outro pelos seus erros. E isso é muito grave. Então hoje o adolescente dessa geração, ele tá muito tenso com relação ao que pode ser dito, o que não pode ser dito, os amigos vão virar cara, ninguém mais vai falar. E na nossa época, né, juntando a gente aqui, quando a gente sofria alguma coisa na escola, você ia pra casa, acabou, ficou na escola, né? O adolescente de hoje não, porque tá na internet, tá no celular, tá 24 horas, esse sofrimento de um erro. E por mais que a gente precisa responsabilizar as pessoas pelos erros, isso não é uma isenção, isso não é uma passação de pano pra ninguém. As pessoas são responsáveis, mas culpa é uma coisa muito nociva. Então a gente precisa trocar, começar a trocar, pra poder viver melhor mesmo. Bacana. Legal, muito bem. Né? E mais? Muito bem. Quer fazer o bate-papo? Vamos fazer? Vamos fazer? Vou fazer. Então o bate-papo é assim. A gente vai fazer algumas perguntas pra vocês, só que vocês só podem responder sim, não ou depende. A não ser que você queira contar e tal. Mas se não, o pessoal de casa vai ficar querendo saber, a gente vai lá nas redes deles, pergunta o que é isso? O que aconteceu? Tá? Então é a mesma pergunta pros dois. A Regiane já falou. A segunda... Mas vamos ver. Vai. Sim, não ou depende, tá? Vai. Já conheceu algum ídolo na adolescência que se decepcionou? Sim. Não. Não? Não. Alguma pessoa que era seu ídolo lá quando você era adolescente, depois você conheceu essa pessoa e falou... Nossa, não é nada disso. Não, porque Não? assim, os meus ídolos de adolescente, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los, de fato, eles foram legais comigo, assim. Então, essa frustração, Ótimo. graças a Deus, não... Tá. A Rê, sim. Quem quiser saber quem é, depois Eu não pergunta vou pra falar, ela. Eu não vou falar não. Mas sim, eu me decepcionei. Eu era super fã, assim, quando... Não foi uma frustração, mas uma decepção de ver aquele momento que eu criei tanta expectativa e eu me deparei com uma pessoa tão blasé, tão séria, Que tão... é o... Para. E aí eu falei, poxa, como assim, né? Aquilo que a gente vê na TV, aquilo, né? Eu ainda não tinha tido... não era atriz, não tinha feito nada, ainda não conhecia esse universo, então eu fiquei bem chateada. Eu falei, como assim, né? Aquela persona lá tão incrível e de repente foi isso, mas Só tá já aguçando a nossa passou. curiosidade. mas Vamos ficar tudo sem bem. saber, tá bom. A próxima é, você já mentiu pra se proteger de alguma bronca na sua adolescência? Sim. Sim, muitas milhões de vezes. Voltaria no tempo para mudar alguma coisa na sua adolescência? Sim, não ou depende? Não. Eu colocaria um depende aí. Porque assim, tem muita coisa que a gente faz na adolescência, óbvio que tudo que é experiência é válida e nos traz até onde a gente está hoje. Mas tem algumas situações que a maturidade nos dá, que se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem hoje, com a pouca idade, a gente teria tomado outros rumos, então. Por isso depende. Tá.
Não se arrepende de nada. Não me arrependo de Qualquer- nada. Tudo que eu fiz, Eu Eu também não me arrependo os de nada. tropeços eu trago pra minha Não, não é vida, um as arrependimento, experiências. mas eu não estou tudo. colocando arrependimento, estou colocando depende. Depende da porque tem situação. situação que você poderia ter tomado Olhar de um outro jeito. Exato, Tá. né, com uma outra maturidade. Você, na sua adolescência, experimentou tudo o que você queria? Sim. Não. Não experimentei tudo, não. Eu não. Tudo que eu queria, eu experimentei, porra. Eu não. Eu sempre fui uma adolescente que eu Tolinha. só gostava de beijar na boca, só de namorar. Mas assim, os meus pais, eles eram muito, assim, sabe, muito Autoritários, rígidos. muito rígidos. Então assim, eu tinha muito medo de decepcioná-los. Eu tenho um amor tão grande pelos meus pais, então assim, o máximo que eu vou fazer é beijar na boca. Então vamos ver essa última. Agora a última também ajuda aí a gente conhecer Já um pouquinho fez mais. coisas na adolescência que hoje a sociedade julga como erradas? Sim, não Sim, ou não ou depende? Sim. Sim. Sim? Sim. Ok, não precisamos comentar, tá? Tá A gente bom, pode ficar aqui. melhor não. Vai que tem criança assistindo. Né? É isso. Ou o próprio filho, quem sabe, não é? Não. Né, Rafinha? Agora, gente, pra fechar o bate-papo, que passou super rápido, né? muito Nossa, gostoso, muito gente, rápido. amor. A gente tem um pedido pra vocês. E aí é cada um, tá? Então, vou pedir pro Fábio primeiro. Boa. Fábio, a gente quer que você dê um recado pra uma criança que tá entrando, que tá indo pra adolescência. Ela vai chegar na adolescência. E aí eu quero que você fale algo pra essa criança. O que você acha que ela precisa ouvir pra poder viver a adolescência da melhor forma, tá? A gente escolheu uma criança, nós vamos botar aqui. E aí você vai dizer pra essa criança aqui, tá bom? Ai, que lindo. Que lindo. Que máximo, cara. E aí, o que você fala pra ele? Eu falo para ele continuar acreditando nos sonhos, para ele nunca desistir, sempre persistir, e resiliência na vida. E assim, é isso, nunca desistir dos sonhos, sempre respeitar, sempre respeitar. Respeitar sempre, eu acho que o respeito é algo fundamental. E que lindo. Você vai falar tudo que eu vou falar, gente? Deixa um pouco pra mim. Mas peraí, vamos ver, ó. Rei, agora você, tá? A gente vai colocar aí uma criança pra você dizer pra ela o que é que ela precisa ouvir de você. Ai, a bochechinha. Oh, meu Deus. Gente, onde vocês pegaram essa foto? Eu não lembro de ter postado no Instagram. Ai, meu O que você acha que ela Deus. precisa Olha quando eu vejo o ouvir? Rafa. Eu acho que o Fábio falou muito do que eu penso, mas gratidão. Eu acho que essa criança ela teve muita gratidão na vida dela. Muita gratidão. Eu acho que isso fez toda a diferença em todo o percurso dessa vida. Eu acho que quando você tem muita gratidão pelas suas raízes, quando você tem muita gratidão por tudo que acontece à sua volta, sendo bom ou ruim, eu acho que a vida fica mais leve. Então eu vejo essa criança, eu vejo só estampado nela gratidão. O que você Muito diria bom. para ela? Hoje, O que ela precisaria ouvir? o que ela precisaria ouvir? Ai, meu Deus. Como conselho? Ai, continue lutando pelos seus sonhos, amorosa, nunca saia. Ela é muito familiar, né? E que ela continue assim, tendo Vai essa voar. ligação tão forte pela sua família, que você vai voar longe, tem muitos sonhos, muitos sonhos. Então, continue nesse caminho que você está, que você vai longe. Muito bom, obrigado. Que bacana isso de vocês. Obrigado. Obrigado. Oh, meu Que Deus, eu momento volto gostoso no também. tempo. Obrigado. Oh, meu Deus. E que a gente possa sempre, de tempos em tempos, olhar para as nossas crianças e dizer coisas Sim. para elas aqui dentro. É bom. Que a gente fica distante, né, desses momentos. Eu amei, gente. Queria ficar mais um obrigado. pouco. Ai, Foi volta. Na Volta. próxima temporada. Próxima temporada. Que ela vai estar Tudo a no ver, mesmo, né? tudo a ver. E a Obrigado, gente só deseja muito sucesso para Muito vocês. sucesso.
Que programa lindo! Vocês são maravilhosos. Você sabe que eu te amo, né? Te amo Você também já amo. Maravilhoso. Obrigada, amiga, Obrigado, por esse gente. convite. A gente que agradece ter vocês Sucesso, aqui e muito compartilhar sucesso. um pouco das histórias de vocês, pro pessoal que está nos assistindo, que através das nossas histórias, né, a gente pode chegar para muita gente. É. E um convite tão lindo me leva a evoluir ainda mais como mãe. Obrigada. Ai, que bom. Vamos acompanhar pessoas, a evolução de Regiane Sesnick com o seu filhotinho Rafa, tá? Prometo que- Todos. As viagens, Vocês viram as aqui viagens que ela do Rafael. falou. O Rafa vai virar mochileiro, vai viajar pelo mundo. Pode, não pode, eu depende, tá tudo certo aqui, tá tudo liberado lá em casa, tudo ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada gente. a vocês, gente. Obrigado, Sucesso, sucesso. Obrigado, gente. Tchau, Até. gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.